Quando nós pensamos em filmes sci-fi ou cyberpunk, é quase impossível não nos lembrarmos do já clássico, do primeiro e do melhor Matrix. Mas como há sempre mais qualquer coisa que as pessoas gostam de saber sobre o seu filme ou série favoritas, aqui estou eu para satisfazer o vosso desejo mais íntimo de curiosidade. Por isso fiquem por aí, porque eu tenho aqui 14 pequenos segredinhos por trás da produção do filme Matrix. Olá a todos aqui deste lado do ecrã, quem vos fala mais uma vez e como sempre é o Tiago e sejam bem-vindos ao meu humilde canal do YouTube. E eu confesso que já estava com bastantes saudades, e enormes saudades mesmo, de fazer aqui uns videozinhos sobre curiosidades de cinema. Vamos então àquilo que vos trouxe aqui a ver este vídeo, que são as 14 curiosidades sobre o filme Matrix. Vocês já repararam que em toda a trilogia original do Matrix o Neo apenas usa armas de fogo neste primeiro filme? Não sei. Pois é, nas duas sequelas que vieram a seguir a este filme ele usa armas brancas, golpes de artes marciais e até mesmo objetos para partir umas quantas cabeças aos adversários, mas não chega a usar armas de fogo. Eu acho que é caso para dizer que este tipo de armas por parte deste personagem, digamos que é coisa para meninos a cheirar a leite. Para quem já viu o filme sabe perfeitamente que ele é uma produção dos estúdios da Warner Brothers, mas vocês sabiam que ele foi gravado nos estúdios da Fox em Sydney, na Austrália? Pois é, não só esta produção da Warner Brothers foi gravada num estúdio, digamos que de um concorrente, como também foi o primeiro filme a ser gravado nesses estúdios da Austrália, porque os estúdios eram novinhos em folha, tinham sido acabados de estrear e Matrix foi o filme que fez essa estreia. Anda muita gente por aí que diz que, os filmes de ação são apenas tiros e bombas e socos nas trombas, explosões e efeitos especiais e é tudo extremamente fácil e blá blá blá, só que as coisas não são bem assim. Na verdade, se existem sequências mais complicadas de fazer e que demoram muito mais tempo a programar, são as sequências de ação de qualquer filme. Só para vocês terem uma pequena ideia, a cena em que o Neo e a Trinity se juntam para irem resgatar o Morpheus no edifício onde ele está a ser feito prisioneiro pelos agentes, demorou 6 meses a planear e a preparar. Pois é, meus amigos, 6 meses para uma sequência que num todo dura para aí uns 5 a 10 minutos. E notem também outro detalhe bastante importante, nós não estamos aqui a incluir o tempo que eles demoraram a fazer a montagem final, a incluírem efeitos especiais, a fazerem a correção de cor e todas essas coisas que são feitas na pós-produção. Por isso, para aquela malta que vem sempre com esse argumento que este género de filmes são só explosões e tiros, pensem nisto que eu acabei de vos dizer, porque as coisas dão mais trabalho do que aquilo que vocês podem pensar. E ainda sem sairmos aqui da sequência do helicóptero, há aqui também mais uma outra curiosidade que eu vos quero dar sobre esta sequência, porque, como se costuma dizer, uma grande sequência de ação tem sempre que terminar com um final explosivo. É verdade, quer dizer, às vezes não. Já depois de algumas sequências de ação e algumas acrobacias aéreas, eis que os personagens de Neo, Trinity e Morpheus têm que escapar do helicóptero que está em rota de colisão com um edifício de arranha-céus. Um edifício de arranha-céus. What the fuck? Um edifício de arranha-céus. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E obviamente o resultado final acaba por ser uma sequência explosiva em que o helicóptero rebenta com um andar inteiro. Aliás, coisa que já vai sendo normal num filme de ação. Mas agora eu quero fazer-vos aqui uma pequena pergunta. Vocês acham que o edifício em que o helicóptero foi embater foi um edifício ao acaso? Foi assim uma coisa esporádica? Calhou a ser aquele edifício no meio de tantos arranha-céus, foi aquele que eles escolheram? Será que foi bem assim? Bem, aqui fica a dúvida. Porquê? Porque na verdade esse edifício existe mesmo e o andar em que supostamente o helicóptero embateu no filme em si, na vida real é o andar onde está um estúdio de visualização da Columbia Pictures. Pois é, a Columbia Pictures tem um escritório na Austrália e foi exatamente no edifício onde esse escritório fica situado que o helicóptero foi bater e ainda por cima no andar exato. E claro, fica sempre a pergunta no ar, será que isto foi uma espécie de tentativa para espicaçar a concorrência ou foi apenas um mero acaso? Boa pergunta. Na cena em que o Keanu Reeves vai lutar contra o Morpheus num dojo, vocês há de reparar que existe ali uma parte da sequência em que ele faz assim uns gestos meio artes marciálicos, digamos assim, e faz assim uns gestos um tanto ou quanto fora do comum, pelo menos no que toca aos filmes de hoje em dia. Até aqui tudo muito bem, não fosse o facto disso ter sido um completo improviso por parte do Keanu Reeves, que quis fazer apenas uma pequena homenagem ao mestre das artes marciais, Bruce Lee, que tinha assim uma certa tendência de fazer esses gestos assim um bocado visuais. Mas como a coisa até ficou bem e até digamos que ficou ali uma pequena homenagem ao mestre das artes marciais, a produção decidiu deixar ficar essa sequência e digamos que o resultado final não ficou mal de todo.
Esta agora é para aquela malta que está mais dentro da área da informática e que talvez ao ver o filme não se tenham bem apercebido disto que eu vos vou dizer a seguir. Já todos vocês de certeza absoluta que ouviram falar nos cookies, que são uma espécie de pequenos pedaços de informação que são usados um bocadinho por todo o lado aqui na internet, principalmente nos sites. Mas então, o que é que isso tem a ver com tudo isto? O que é que isso tem a ver com as curiosidades do filme? Devem estar vocês aí a perguntar. Meus amigos, é muito simples. Se vocês repararem bem, quando o Neo vai visitar a Oráculo para saber se ele realmente é o escolhido ou não, depois dela lhe dar as más notícias para ele se sentir bem, ela dá-lhe literalmente um biscoito. E, meus amigos, um biscoito em inglês é um cookie. Here. Take a cookie. Put the cookie down! Now! Outra coisa que eu sei é que há por aí muita gente que tem, digamos que, uma certa curiosidade mórbida para saber o número de baixas, o número de mortes que existem nos filmes de ação. Neste caso específico, a contagem final ficou-se por 39 desgraçados que bateram a bota e foram desta para melhor. Ora bem, vocês sabiam que na mitologia grega a palavra Morpheus significa Rei dos Sonhos? I have no idea! Eu acho que nós podemos dizer que neste caso o nome do personagem ao qual este nome está associado, digamos que é um bocado contraditório. E porquê é que eu estou a dizer isto? É bastante simples. Se nós tivermos em conta que no filme o personagem do Morpheus tem por missão acordar as pessoas dos sonhos e não fazê-las sonhar, digamos que as coisas tornam o personagem assim um bocado contraditório. Ou se calhar até faz algum sentido, mas lá está, aí já depende da perspectiva de cada um. Agora reparem bem neste pequeno pormenor. Numa pequena cena do filme é-nos mostrado o passaporte do Neo e a data em que supostamente ele irá expirar, ou seja, a data em que a validade vai acabar. Se vocês repararem bem, se prestarem bastante atenção, vocês vão reparar que o Matrix estreou em 1999 e o prazo da validade do passaporte do Neo acaba no dia 11 de setembro de 2001. Aqui a pergunta que fica no ar é: será que eles previram o futuro? E o que é que eu quero dizer com isto? Para aquela malta que não sabe por ser nova ou que pura e simplesmente não se lembra, o dia 11 de setembro de 2001 foi quando aconteceram os ataques terroristas ao World Trade Center em Nova York. E que por acaso envolveu um ataque com aviões comerciais de transporte de passageiros. Será que o Neo seria um deles? Fica a pergunta no ar. Se vocês acham que o Keanu Reeves era novo nas andanças de filmes sci-fi e cyberpunk, desenganem-se, porque em 1995 ele fez um filme bastante parecido ao Matrix chamado Johnny Mnemonic. Holy shit! A parte interessante do filme do Johnny Mnemonic é que ele tem aqui bastantes elementos muito parecidos àquilo que nós vimos no Matrix. Claro que nesse filme em questão, tanto a história como os efeitos especiais não foram propriamente revolucionários, os personagens não eram tão carismáticos como aqueles que foram criados nos filmes dos irmãos Wachowski, e podemos até dizer que o Johnny Mnemonic é uma espécie de irmão mais pobre do Matrix. Bem no final do filme existe uma sequência em que o Neo está a fugir a pé dos agentes que o estão a perseguir e o colega dele que o está a ajudar via telemóvel vai mandá-lo para um hotel e para um quarto específico onde à sua espera está um telefone daqueles bem antigos ainda por fio, que é para ele poder ser retirado da Matrix e voltar ao mundo real. Esse mesmo hotel e esse mesmo quarto de hotel são exatamente os mesmos em que a Trinity está logo no início do filme, quando a polícia entra no quarto rompante e ela lhes dá um valente arraial de porrada, e logo de seguida também é perseguida pelos agentes. E se nós quisermos ir um pouco mais a fundo, no caso da Trinity ela teve que fugir do hotel para fora dele e no caso do Neo ele teve que fugir para dentro do hotel. São essas coisinhas pequeninas que a maior parte das pessoas nem sequer repara, mas que no fundo podem ter algum significado, ou então se calhar nem têm nenhum. Será? E se eu vos disser que o ator francês Jean Reno foi convidado para fazer o papel do agente Smith, mas por isso simplesmente recusou esse papel? Isto aconteceu simplesmente porque o filme foi gravado na Austrália e o ator não tinha qualquer interesse em mudar-se para lá e preferiu ficar nos States para gravar o filme do Roland Emmerich, Godzilla, de 1998. Bem, e usando aqui palavras sábias do nosso amigo Arnold Schwarzenegger... Big mistake. Pois é, escusado será dizer que esta foi talvez uma das maiores borradas que um ator em Hollywood cometeu por causa de um papel. Eu confesso que esta 13ª curiosidade até a mim me apanhou desprevenido. Todos nós sabemos que o ator Keanu Reeves interpretou o papel do Neo, mas que antes dele tinha sido o ator Will Smith que tinha sido escolhido pela produção para interpretar esse mesmo papel. Mas,
Segundo consta, ainda antes do Will Smith, os irmãos Wachowski tinham em mente o ator Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, que já foi mencionado aqui numa curiosidade atrás. Agora, aquilo que aconteceu é que o ator Brandon Lee morreu em 1994 durante as filmagens do filme O Corvo, e isto de certa maneira serve para nós vermos até que ponto é que os irmãos Wachowski já tinham em mente fazer o Matrix, ou seja, o filme estreou em 1999, mas parece que no início dos anos 90 eles já tinham aqui em mente fazer o filme em questão. Anda por aí muita gente que pensa que os filmes são gravados pela ordem exata pela qual aparecem na montagem final. Só que, meus amigos, na área do cinema não é bem assim que as coisas funcionam. Só para vos dar aqui uma pequena ideia, no filme Matrix, a cena em que o Neo está nos escritórios, ainda dentro da Matrix, a ser perseguido, digamos assim, pelos agentes que vão ter com ele pela primeira vez, e enquanto ele está ao telefone com o Morpheus, que lhe está a dar indicações para onde é que ele deve ir para fugir aos ditos cujos, esta cena foi a primeira a ser gravada. Já a última cena a ser gravada foi aquela em que o Neo acorda pela primeira vez no mundo real dentro daquela espécie de banheira cheia de nhanha e que vai literalmente pelo ralo abaixo. Agora que chegamos ao fim das 14 curiosidades deste clássico moderno do cinema, meus amigos, está na hora de vocês saírem aqui da Matrix dos PCs e irem para a vida real. Vá, vão lá tomar o comprimido vermelho e façam-se à vida, ok? Why, oh why didn't I take the blue pill?